boa tarde a todos vocês que nos assistem em todo o estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos ao melhor dia da semana, o dia da aula de artes. Eu sou a professora Cristiana Vieira e essa é a aula de arte para o primeiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos fazer uma leitura e compreensão de canções de diferentes épocas. Então, vamos lá? Olha só, gente. Eu escolhi para começar a falar para vocês da música, né, de diferentes épocas da música, a partir do século XX, tá? Então, a partir do século XX, a música se moderniza e ganha nova roupagem e se transforma com o surgimento do rádio. Ela se populariza com as novas tecnologias e suportes para gravação e divulgação de seus artistas. Então, no meio de toda essa transformação e modernização musical, começam a surgir alguns ritmos nos Estados Unidos da América que se popularizam, né, e caem no gosto das pessoas de maneira muito rápida. Então, a gente começa a ver o blues. O blues, que é um gênero e forma musical que se desenvolveu no extremo sul dos Estados Unidos, da América, a partir das raízes das tradições musicais africanas. Então, durante o período de colonização, né, de toda a América, como aqui nós estamos na América do Sul, na América do Norte também, durante o período de colonização, a mão de obra escrava foi utilizada em diversos continentes e diversos países. Então, do mesmo modo que africanos vieram trazidos aqui para o Brasil escravizados, também muitos africanos foram levados para os Estados Unidos, também escravizados. E aí, né, seus descendentes começaram a trabalhar, desenvolver esse ritmo do blues a partir das tradições musicais dos seus ancestrais, dos africanos, tradições musicais africanas. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter se destacando, né, como um dos maiores músicos e cantores desse gênero musical do blues. A gente vai ter um cantor que ficou conhecido como B.B. King, que o nome dele era Riley Ben King, nasceu no Mississippi em 1925 e foi um guitarrista, cantor e compositor. Foi um dos maiores representantes do blues no mundo inteiro. Então aqui a gente tem duas fotos, né? Do lado esquerdo uma foto do B.B. King mais jovem, em estúdio, e do lado direito uma foto dele já mais velho, num show. Então o B.B. King ele morreu com quase 90 anos e ele teve quase 70 anos de carreira musical, todos esses anos dedicados ao blues. Então ele é um dos maiores artistas desse gênero. Aí a gente vai para o jazz, que surgiu em Nova Orleans, também, né, nos Estados Unidos da América, a partir de 1890. É um estilo musical marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares, e tem raízes na música preta americana. Então, mais uma vez, né, mais um ritmo que tem a sua formação, toda a sua base na ancestralidade africana deixada de herança lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem uma foto, né, de um grupo de jazz tocando, o jazz que contava com instrumentos como saxofone, violoncelo, violinos na sua base musical e que trazia um ritmo mais swingado, mais embalado e que durante as apresentações ao vivo era marcado também pela improvisação. Aí a gente avança um pouquinho, né, e chega no rock and roll, que o gênero é fruto de uma combinação de diversos tipos de música. Ele originou-se nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, alcançando o auge entre os anos 70 e 80. Então, o rock and roll, ele é um ritmo americano também, surge de uma mistura de vários outros ritmos, né? Se destaca durante o século XX e tem seu auge nas décadas de 70 e 80. Então aqui eu trouxe para vocês duas imagens que eu acho bem interessante. Na imagem da esquerda, a banda Os Beatles, que foi sucesso, né, na década de 70 e que era um rock mais embalado. E na imagem da direita, a grande banda Rolling Stones,
que ainda hoje, né, tem sua formação, ainda hoje lança músicas, faz sucesso, faz turnê, né, e que tem como seu vocalista e líder o Mick Jagger. Então, vamos seguindo. Depois do rock, a gente chega no hip hop. Então, olha só, o hip hop é um gênero musical surgido na década de 70, lá nos Estados Unidos da América também, e é oriundo das comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas que lá, né, que moram lá lá nos Estados Unidos. Então, essas comunidades, né, a musicalidade dos seus povos originários acaba dando origem a esse gênero musical chamado de hip hop. Então, a base da música concentrava-se nos disc jockeys, ou seja, DJs, que criavam batidas ritmadas. Ela tornou-se um grande movimento cultural por incorporar outras artes e elementos como a dança de rua, a grafitagem e a moda, né, junto à música. Então o hip hop acaba se destacando e se tornando um movimento forte, porque ele não se detém apenas a ser um movimento musical, mas ele acaba se tornando um movimento cultural, porque ele vai agregando outras formas de arte à música. Então ele agrega a dança de rua, a grafitagem e a moda também. Então tem toda uma moda específica, né? Um estilo de se vestir, um estilo de se comportar que gira em torno do hip hop, né? E aí isso tudo vai fazer do hip hop um ritmo muito urbano, que se destaca bastante nos grandes centros urbanos e que se destaca bastante também com o público jovem, tá? Olha só, aqui eu trouxe uma foto duas imagens para vocês. Do lado esquerdo, um DJ, um disc jockey, colocando lá o som, colocando os LPs nos equipamentos e fazendo a música ao vivo. E na imagem da direita, um grupo de street dance, ou dança de rua, né? Então, geralmente, é muito comum nos Estados Unidos que quando os DJs estão fazendo hip hop ao vivo, grupos de dança de rua, grupos de street dance, comecem a dançar e a se apresentar enquanto a música é tocada e feita ao vivo. Associada a isso, muitas vezes, alguns grafiteiros aproveitam, né, os muros e paredes autorizados para poder também deixar a sua arte registrada. E aí a gente vai começar agora, né, a ver um pouquinho dos movimentos da música popular brasileira. Então, olha só, gente, a gente viu aqui o hip hop, o rock and roll, o jazz e o blues, que são estilos musicais, gêneros musicais, que surgiram nos Estados Unidos, que se destacaram lá, mas que se difundiram e se propagaram, né, por todo o mundo e que acabaram influenciando, né, outros ritmos, outros artistas e trazendo, vamos dizer assim, ramificações desses estilos musicais, trazendo desdobramentos desses estilos musicais. E aí agora a gente vai começar a ver um pouquinho de como, a partir, né, do finalzinho do século XIX, como é que a música vai se desenvolver aqui em Pernambuco. Então, como é que a música vai acontecer em várias épocas diferentes aqui, só em Pernambuco não, me desculpem, aqui no Brasil. Então, olha só, em meados do século XIX, a música popular brasileira, ela começa a tomar forma, né? Ao se afastar da musicalidade sacra que se fazia até então. A música era muito ligada aos rituais religiosos. Mas da metade do século XIX para frente, a música vai se separar um pouco dos rituais religiosos e vai trilhar um caminho próprio. E aí ela vai começar a tomar forma. Então, os ritmos de origem africana, portuguesa e indígena se misturavam, formando a base da musicalidade brasileira. Aí vai aparecer o lundum, a modinha, o choro, o maxixe e o samba-canção. Alguns deles ganharam espaços como ritmo musical e outros como dança, como é o caso do lundum e do maxixe. Então, vamos ver um pouquinho dessas imagens. Olha só,
A gente tem aí as imagens para vocês. Aqui a gente tem uma imagem de uma pintura, porque essa expressão artística ela é muito antiga, não tem registro fotográfico, né? Eu não encontrei. Então, a gente tem aí uma imagem do lundu, que era uma dança realizada na maioria das vezes por pessoas pretas e que traziam a sensualidade e que misturavam, né, movimentos que futuramente vão ser explorados melhor nos afoxés, no maracatu, nos caboclinhos, mas que se fazia em grupo. A dança da modinha era uma dança de salão, digamos assim, que se fazia nos eventos sociais. Aí a gente tem uma foto em preto e branco aí no cantinho superior da direita, que é um grupo de choro, né, que é um estilo musical que se tocava mais com instrumentos de sopro e cordas. Aqui embaixo a gente tem o machixe, que se destacou também como dança, que era uma dança de casal, também dança de salão. E na última foto aí do cantinho inferior da direita, o samba canção, que era um samba, né, cantado com letras mais românticas, sem muitos instrumentos de percussão, mas com mais instrumentos de corda. Então, olha só, com a era do rádio, acontece uma popularização dos ritmos e dos cantores. Destaque para nomes como Elisete Cardoso, Carmen Miranda, Ari Barroso, Lamartine Babo, Braguinha, entre outros. No período pós-Segunda Guerra Mundial, a música ela volta a ganhar espaço no rádio e o regionalismo vem aparecer com força na obra de Luiz Gonzaga e na dramaticidade das músicas excessivamente românticas e boêmias, representadas por nomes como Dalva de Oliveira, Dolores Duran, entre outros. Então aqui a gente tem foto desses três ícones, né? Luiz Gonzaga, a Dalva de Oliveira e a Dolores Duran. Essas duas cantoras que foram muito famosas na era do rádio, né? Que cantavam nos programas de rádio, fizeram muito sucesso por todo o país. Aí a gente vai lá para o finalzinho da década de 50, vai surgir um ritmo chamado Bossa Nova, que sugeria, né, uma nova forma de tocar o samba, recebendo influências do jazz. Olha aí o jazz americano aparecendo, influenciando outros ritmos aqui no Brasil. Então, a bossa nova, criada por músicos da elite carioca, em meio ao crescimento urbano do país, tornou-se o ritmo brasileiro mais tocado no mundo. Então, quando a gente fala de música brasileira no mundo, a mais tocada foram as músicas da bossa nova. Entre os principais compositores e cantores estão João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Nara Leão, né? Esses quatro artistas, infelizmente, já nos deixaram, já não estão mais aqui entre nós. Então, olha só, aqui eu trouxe algumas fotos. Tem o João Gilberto no canto superior da esquerda, a Nara Leão no canto superior da direita e uma imagem de Toquinho, Tom Jobim e Vinícius de Moraes aí no centro da tela para vocês. Aí a gente, depois da década de 50, né, depois desse período bossa nova, que era uma música romântica, que sofria a influência do samba, do jazz, né, e contava histórias de amor, a gente chega na canção de protesto, na MPB e no tropicalismo. Então, a canção de protesto ela começa a ganhar forma no início da década de 1960. As músicas eram manifestos contra a ditadura militar. E destacavam-se Geraldo Vandré, Caetano Veloso e Chico Buarque, entre outros. Depois da música de protesto, a MPB ela vai surgir, né, como um movimento musical brasileiro que surgiu em meados da década de 60 como uma mistura de influências e de movimentos anteriores. Então, assim, a gente pode destacar, a MPB ela tem influência, sofre influência da bossa nova, ela sofre influência da música de protesto, né? Ela vai surgir a partir de um estilo de ritmos, de uma mistura de ritmos, só que ela não é tão, digamos assim, tão vibrante quanto as músicas de protesto. Ela traz um pouco mais de calma e de tranquilidade. E aí podemos destacar a importância de cantores como Elis Regina e Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa e Tim Maia, né? Esses artistas aí se destacaram bastante nesse período da MPB. E o tropicalismo foi o braço, né, que mais se engajou contra a ditadura militar.
Então, o tropicalismo ele tem influência direta das músicas de protesto e ele vai surgir também de meados para o final da década de 60, né? Exatamente trazendo canções que protestam contra a ditadura militar, se opondo ao regime militar que governava o nosso país nessa época. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês imagens no canto esquerdo, Geraldo Vandré, né, cantando em um festival de música. No canto superior da direita, a gente vai ter uma imagem de Caetano Veloso e Gilberto Gil, ainda bem jovens. Provavelmente essa imagem é da década de 60, né? Dá para ver pela moda do cabelo, das roupas. E na foto do centro, a gente tem o saudoso Tim Maia e a fabulosa e saudosa Elis Regina, que é, até hoje, uma das maiores intérpretes, né, femininas da música brasileira. Então, a gente diz que ela era intérprete porque a Elis ela não compunha música. Ela cantava música compostas por outras pessoas. Então, ela interpretava essas composições de outros artistas. E aí, ela é uma das maiores intérpretes de música brasileira ainda hoje, mesmo depois de décadas de sua morte. Então, Elis tinha uma voz marcante, tinha uma presença marcante em palco, né, que trazia ela com muita força, com muita emoção, com muita verdade. Então, ela é um ícone até hoje, é uma das nossas maiores cantoras, sem a menor dúvida. E aí a gente segue com os movimentos de Jovem Guarda e rock brasileiro. Então, a Jovem Guarda surgiu em 1965, inspirada no rock americano do final da década de 50, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia como artistas destaques, mas vários outros artistas participaram do movimento. Suas letras eram românticas e o som era envolvente, digamos assim, alegre e dançante. O movimento ainda contou, né, com cantores como Gerry Adriane, Rony Von e Silvinha Araújo. E aí, na década de 1980, o Brasil passava por um momento de transição do regime militar para a democracia. E uma explosão de bandas de rock nacional surgiu, com jovens músicos falando sobre a realidade do país e os sonhos da juventude. Então, tudo que a juventude da década de 70 não pôde dizer por conta da repressão militar ou não conseguiu dizer abertamente, os músicos, né, as bandas de rock dos anos 80 vão gritar para o Brasil e para o mundo, né? Dentro de um país democrático, com liberdade de expressão, esses jovens vão poder se expressar e falar sobre os seus sonhos e falar sobre a situação do país onde eles vivem, que era o Brasil. Então aqui a gente tem a imagem de cima, Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia, né? Na década de 70, liderando aí o movimento da Jovem Guarda. E no canto inferior esquerdo, uma foto do Barão Vermelho, da banda Barão Vermelho, ainda com o grande cantor Cazuza, né, como vocalista da banda. E aqui, na imagem da direita, a banda Titãs, que teve a sua formação na década de 80, participou de todo esse movimento do início do rock brasileiro e se mantém até hoje, né? Alguns de seus integrantes já deixaram a banda, outros já morreram, mas a banda ainda se mantém até hoje com alguns integrantes e ainda faz sucesso e ainda faz muita música boa para a gente poder ouvir. Então, gente, olha só. Eu escolhi, né, conversar com vocês, fazer esse apanhado sobre várias épocas diferentes da música a partir do século XX. Então, a gente viu um pouquinho como a música se desenvolveu nos Estados Unidos e depois como ela se desenvolveu aqui no Brasil. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ver que o regime político que governa o país vai interferir, né, em todas as artes, principalmente na música, no caso, a ditadura militar na década de 60. Então, isso vai fazer com que a nossa música que vinha se desenvolvendo de uma forma seguindo inspiração, influência, né, na música americana, como o jazz, como o rock and roll. Então, quando chega na década de 60, ela vai se transformar, né, nessa música de protesto, nessa música que fala
contra, que exige liberdade, e isso vai reverberar anos depois, quando a gente volta a ter um sistema democrático, um sistema de governo democrático, onde as bandas de rock da década de 80 vão explodir, né, trazendo esse movimento aí pra gente. Então, nós conversamos um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer informação adicional que vocês queiram, vocês podem também buscar informações sobre esses movimentos musicais ou sobre esses artistas na internet. A gente encontra material muito fácil. Eu estou aqui hoje com vocês, substituindo a minha querida colega Uiara, que está precisando dar uma repousada, né? Precisou fazer uma pausa. E aí, a próxima aula, vocês já voltam com ela. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa se encontrar mais vezes em breve, né? Quem sabe fazer uma aula juntas. E aí, qualquer dúvida, vocês podem também assistir novamente essa aula. Não esqueçam, acessem o canal EducaPE no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ativa o sininho que você vai estar recebendo todas as notificações das aulas que estão indo ao ar, com o tema das aulas, com tudo direitinho para que você consiga acompanhar todas as matérias e todos os conteúdos de maneira bem legal, tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchauzinho.